a nossa voz, a minha voz, a sua voz, ela pode e deve ser contemplada e ser assim. Eu poderia brincar aqui, fazer um exercício aqui com você. Vou continuar falando e vou tirar a minha voz desligando o microfone e vou continuar naturalmente falando para fazer uma provocação. Você não está me ouvindo, eu estou escutando, talvez você está fazendo tentativa de leitura labial. Voltei aqui ao som, é um exercício de grande valia, de grande importância quando você perde a voz. É como assim, um outro exercício, um jogo, uma brincadeira que se faz no rádio. Também fiz um período na minha vida de rádio, e quando some, entra um chiado do rádio, o quanto isso é impactante. Enfim, o quanto é impactante perder a voz. Nós que já trabalhando com a voz ou não, mas que já viveu a experiência da afonia, momentos de um quadro gripal, onde você perde a voz, você fica com uma deficiência. Que deficiência você fica? Com a deficiência da comunicação. Você fica impedido de se comunicar. E quando você não consegue se comunicar, é uma deficiência, uma deficiência grave. Então, todos os cuidados que você deve ter com a voz, eu penso que o Zé Henrique pode contar exemplos de como ele cuidou da voz dele nesses mais de 40 anos, mas eu gostaria de dar dicas aqui pontuais. Se você perder a voz por mais de uma semana, 2 semanas, no máximo, você deve procurar auxílio médico. As dicas para poupar a sua voz, lembrar que a voz também precisa de exercícios, precisa de descanso, de repouso, principalmente quando você usou a voz em demasia. Alimentos, água para hidratar a voz quando você sobrecarregou demais o exercício, esses sprays à base de maçã, à base de próprios, eles também são importantes para dar essa ação anti-inflamatória das cordas vocais, e todos esses cuidados que devem ser respeitados, o limite da sua voz. Para nós, nós que não somos cantores, eu no meu caso que não trabalho a voz necessariamente com exercício de 24 horas, mas eu preciso da voz para me comunicar com o meu paciente, para me comunicar com as pessoas, com meus estudantes, meus alunos. Então é importante, fica nessa data o maior destaque de quanto a perda da voz é a condição de incapacidade. Perder a voz me levaria a uma condição de incapaz.
automedicação é um tema, no modo geral, não só na dengue, mas em outras situações, é uma temática de reflexões, preocupações, de cuidados. Assim, eu gostaria de reforçar aqui a responsabilidade de automedicação deve ser assumida por quem faz e como que faz e que orientação que você recebe para fazer a automedicação. Isso quer dizer que ela não deve ser feita a revelia, de qualquer, sem qualquer parâmetro. Precisa de ser orientada. A automedicação é possível sim, mas é chamada automedicação responsável para qualquer situação de doenças onde você está sem acesso rápido, sem resolução rápida ao serviço, à prescrição médica. Sendo assim, eu fico aqui na minha responsabilidade e espero que a minha fala, que a minha responsabilidade em promover a automedicação, que a minha fala também seja respeitada. Isso é, a automedicação na dengue deve ser feita dos analgésicos comuns, como dipirona e paracetamol. Você não pode fazer uso da automedicação sem conhecimento que a dengue é uma doença de risco altíssimo para hemorragias. Logo, ela não pode ser feita o uso de anti-inflamatórios. Então, se você não conhece esse risco, você não pode fazer automedicação na dengue ou em outras patologias. Vou reforçando, automedicação responsável, com conhecimento da doença, onde você alivia sintomas da doença, por exemplo, sintomas de dores pelo corpo, sintomas de cansaço. A hidratação pode e deve ser uma automedicação de muito líquido, com segurança, o melhor líquido para você, o melhor líquido que você se sinta bem, o melhor líquido que caia uma boa digestão e no momento exato, porque não é todo momento que o paciente tem aceitação de líquido, há necessidade de algum momento da hidratação endovenosa. Eu espero que assim, com esse alerta, eu tenha conseguido explicar a preocupação de automedicação na dengue.